Saudações, nação. Estamos de volta aqui com mais um vídeo. Este vídeo aqui nós vamos acompanhar os comentaristas da ESPN, do Linha de Passe, reagindo ao vexame do Flamengo na noite de hoje, galera. Rapaz, quanta preguiça desse time. O que fazer com esse Flamengo para esse Flamengo voltar a ser competitivo, nação? Vamos analisar aí o que os comentaristas falaram. Boa noite, Birner. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, Léo, Breiler, aos fãs e às fãs do esporte. Comemora o Olímpia, comemora o Fluminense, comemora o Bolívar, comemora o Inter, comemora o Palmeiras, comemora o Racing, comemoram todos os outros times da Libertadores. A maior zebra em muito tempo que eu vejo na competição. O Flamengo faz 1-0 fora de casa contra uma equipe fraca e consegue tomar 3 gols de cabeça. Sem competir, sem lutar de verdade, sem jogo coletivo, muito nervoso e praticamente destrói a sua temporada. A não ser que consiga uma virada no Campeonato Brasileiro, porque para esse elenco do Flamengo, para esse investimento, se ganhar a Copa do Brasil, é pouco ainda. Para esse Flamengo, esse investimento ser eliminado pelo Olímpia realmente é imperdoável. Olímpia, que fez os gols de bola aérea, que a gente já falava da fragilidade defensiva do Flamengo, e que no domingo venceu o Guarani do Paraguai por 5-3, com a maioria dos gols vindos de bola aérea. Então era uma bola cantada, todo mundo sabia o que ia acontecer. Inadmissível o Flamengo perder com 3 gols nesse tipo de jogada. Tudo bem, Pedro Ivo? Tudo bem, William? Boa noite a você, Vitor, Breiler, Bertozzi, o fã de esporte com a gente. Uma noite histórica, a gente pode chamar assim. Supercopa, Recopa, Mundial, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, um Campeonato Brasileiro que você ainda não começou a competir, Libertadores. Não dá para você plantar uma coisa e querer colher outra. O Flamengo rasgou todo e qualquer planejamento de 2023. Em 2022 também rasgou, deu muita sorte com o trabalho do Dorival em pouco tempo e com a qualidade. Não vai ser toda a temporada que vai se salvar daquela maneira, com valores individuais ou com talento, porque nem o talento entrou em campo hoje. Os talentosos jogadores do Flamengo hoje, apáticos. Um time mau, um time que pior, não só perde, mas é como perde, sem competir. O que o torcedor do Flamengo não vai digerir, não vai aceitar e corretamente é a forma passiva como o Flamengo encara um jogo desse tamanho. É a forma passiva como o Flamengo não entrou em campo. Foi um dirigente que é um Flamengo, dirigente que faz deboche de torcida de Olímpia. Ah, foi poucos fogos, achei que ia ser mais. É um Flamengo que não entendeu o tamanho do jogo do Defensor del Chaco. É um Flamengo que mirou muito no Fla-Flu, mas não mirou no Olímpia. E o Birner fala muito bem. Quando você abre 2-0 no agregado, que você por 2 ou 3 minutos conseguiu quase que tirar aquela pressão inicial do Defensor del Chaco, o vexame, e dá para falar assim hoje, fica ainda maior. Não é por hoje, é por como perde hoje e pelo que não é a temporada do Flamengo até aqui. É isso. O Flamengo que tomou de 4-0 do Bragantino, isso é um ponto fora da curva. Aí toma de 3-0 do Cuiabá, acontece, São Paulo tem dessas coisas. Empata com o América, mas é o time do brasileiro, agora eliminado pelo Olímpia. Começo a achar que o ponto fora da curva foi a vitória de 2-0 sobre o Grêmio. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fãs do esporte. E olha, em toda essa era, desde que o Flamengo voltou a ser um clube com boa receita, com boa administração, pelo menos nesse aspecto, né? Certamente não no esportivo, mas no aspecto estrutural, eu acho que essa é a pior. O Olímpia é mais time que o Al-Ahly, que o Al-Hilal, perdão, que o eliminou na semifinal do Mundial, não é. O Olímpia é um time pior do que o time que ganhou do Flamengo no começo do ano no Mundial de Clubes. E tendo toda essa circunstância, 1-0 a favor, 2-0 no agregado, com o time tecnicamente, assim, indiscutivelmente muito melhor, é imperdoável, né? Acho que esse é o tipo do revés que expõe muitas coisas sobre a postura dos jogadores, sobre a postura da comissão técnica, que queira ou não passa para o campo. O seu técnico ser expulso num jogo como esse, sabe, não transmite nenhum tipo de tranquilidade. É do líder que você espera algum tipo de exemplo e ele não foi capaz de passar isso. É a segunda vez que o descontrole de um membro da comissão técnica tem impactos no Flamengo. A gente lembra o que aconteceu recentemente em Belo Horizonte. Então, nada é por acaso, né? Tem as questões táticas, as questões técnicas, tem tudo isso. 3 gols de cabeça. O segundo gol de cabeça, assim, não é necessário nem o salto. O jogador do Olímpia está no chão, né? Para fazer a cabeçada e marcar o segundo gol. O terceiro gol sai com os jogadores do Flamengo colados ao chão, sem ter a capacidade de cortar ali o cruzamento. Então,
é chocante, para dizer o mínimo. É chocante o Flamengo sair da Libertadores dessa maneira. O Olímpia não tem nada a ver com isso, tá? O Olímpia é um time que é capaz de criar um ambiente espetacular, porque tem uma torcida espetacular. O Defensores del Chaco em noites de Olímpia, ele é outra coisa. E o Flamengo pagou um preço alto hoje, né? O Olímpia tem o mérito de ser um time que quando precisa ser carregado pela sua torcida, muitas vezes é. Mas hoje não foi só o torcedor, não. Hoje foi todo o mérito que teve o Olímpia também. E o Flamengo tem feridas para lamber, o Flamengo tem muita coisa para explicar. Porque olha o elenco do Flamengo, cara. Olha o elenco do Flamengo em relação a todos os outros times da América do Sul. Não tem justificativo. Não mesmo. O melhor elenco da América do Sul se apresenta como um time absolutamente comum. Tudo bem, Breler? Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Hoje, o Flamengo lembrou a época em que era chacota na Libertadores. O Flamengo em que o torcedor rubro-negro tinha certeza que decepcionaria, que seria eliminado, que daria vexame. E, para mim, essa não é só o jogo de hoje. Essa é a pior Libertadores do Flamengo desde 2018, desde antes de Jorge Jesus conseguir quebrar essa sina, tornar o Flamengo campeão novamente da América. E olha que 2018, pelo menos, o Flamengo foi eliminado pelo Cruzeiro. Um embate ali com um time grande, de tradição, de qualidade do outro lado. Esse Olímpia, por mais que tenha camisa, tenha tradição, tenha títulos, nem se compara a outros adversários que o Flamengo encontrou. E realmente hoje foi não só pela apatia do time, pela desorganização, mas por atuações também de jogadores que são referências para esse clube, que são ídolos. Naturalmente, muita coisa vai respingar no Sampaoli hoje pela expulsão, mas é preciso também jogar luz sobre o desempenho e a atuação de muita gente. Davi Luiz e Felipe Luiz, atuações constrangedoras, desesperadoras. Foi desesperador ver o Felipe Luiz jogar hoje. O espaço que deu na marcação, a dificuldade de encaixar, nem mesmo a saída de bola, que é a grande virtude dele. Então, isso daí entra na conta dos jogadores também. A gente tem questionado a diferença do Flamengo de Copas para o Flamengo de Campeonato Brasileiro, mas essa tem sido a constante de um time que não consegue se conectar e de um time que se especializou no círculo vicioso. De, não encaixa o trabalho com o treinador, de repente ninguém mais joga, mas daqui a pouco o dirigente vai lá trocar. E por falar em dirigente também, essa diretoria do Flamengo também merece muitas críticas, porque é uma diretoria que abusa do seu poder econômico para limpar os próprios erros, para limpar a barra com a torcida. E isso é contratando um novo treinador, contratando reforços milionários, se bem que nessa janela nem chegou. Então o dirigente que terminou o ano passado prometendo e jurando o Real Madrid, hoje acaba eliminado pelo Olímpia, depois de ter sido eliminado para o Al Hilal. Então esse Flamengo megalomaníaco, Flamengo com planos de dominar a América do Sul, de ganhar títulos em sequência, tem condições para isso. Tem dinheiro, tem estrutura, tem jogadores, tem elenco, mas não tem direcionamento, não tem projeto esportivo. Sempre defendi isso, que o Flamengo merece mais do que tem hoje no comando do seu futebol, especialmente a figura do Landim vai ser questionada, mas hoje é sempre bom lembrar quem toca o futebol do Flamengo, que é Marcos Braz. Uma figura que muitas vezes passa incólume de críticas, que muitas vezes é deixado de lado, é esquecido, mas hoje, quando o Flamengo toma uma pancada como essa, é preciso lembrar nas mãos de quem está o futebol do Flamengo tocado de forma amadora. Jean Oddi com a gente, em loco, acompanhando tudo no Defensores del Chaco, com as impressões, com os detalhes, tudo o que aconteceu, reação de torcedores, torcida do Flamengo também, a gente vendo aí torcedor do Flamengo triste, chorando, incrédulo com o que aconteceu, com uma vantagem que chegou a ser de 2 gols de diferença no começo da partida. Jean, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Fala, William, boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, né? Eu acho que assim, é óbvio, e acho que tudo que vocês falaram ressalta isso, é óbvio que quando você tem, num confronto com tanta disparidade técnica, o time tão menos técnico avançando,
você vai olhar muito para os deméritos do perdedor, para os deméritos do Flamengo, e o Flamengo tem muitos deméritos, né? A gente pode olhar para as qualidades do Olímpia, é claro que deve olhar para as qualidades do Olímpia, para aquilo que o Tique Arce fez e para aquilo que essa torcida está fazendo, né? Desde o começo do dia, é impressionante realmente todo o contexto do jogo, toda a empolgação, toda a festa e tudo mais. Mas falando especificamente do jogo e do trabalho do Arce, é impressionante como o Flamengo não conseguiu prever aquilo que o Arce faria, ou se conseguiu prever, e não era nem tão inovador assim, como não conseguiu combater, né, as ideias do Tique Arce. Isso vale para o Maracanã, porque foi um Maracanã que todo mundo sabia que o Olímpia entraria jogando muito fechado, com uma linha de 5 lá atrás, tirando todo e qualquer espaço do Flamengo, e o Flamengo demorou a encontrar uma solução. Acho até que encontrou no início do segundo tempo, ali com a mudança do Gerson caindo para o lado esquerdo, o Bruno Henrique centralizado, mas foi pouco, né? Foi pouco o placar no Rio de Janeiro, como comprova a partida de hoje. E hoje, mais ou menos a mesma coisa, porque todo mundo sabia que o Olímpia, até por conta desse contexto todo, começaria o jogo do jeito que começou, né? Botando aquela pressão, o Flamengo não soube aproveitar todo o espaço que o Olímpia deu, porque o Olímpia deu muito espaço no primeiro tempo para os contra-ataques. Acho que o Bruno Henrique foi o jogador mais acionado, foi aquele que levou perigo ainda na primeira etapa, mas você não teve, por exemplo, o Wesley fazendo a mesma coisa do lado direito, né? Os outros jogadores, como disse, acho que foi o Pedro, eles acabaram não aparecendo, né? Então você tem um Gabigol praticamente nulo na partida toda, o Arrascaeta tentando, mas também errando. Então foi um Flamengo que tecnicamente mais uma vez esteve abaixo também. E aí acho que o mais inaceitável de tudo você sabe da força do Olímpia nas bolas alçadas na área. O Olímpia, dos 5 gols que fez no final de semana contra o Guarani, fez 4 pelo alto. Na hora que o Arce faz as substituições, que coloca 2 caras muito fortes na bola alçada na área, nas bolas aéreas, você sabe que você tem que redobrar a sua atenção nesse tipo de lance. E foi assim que o Flamengo tomou os 2 gols da virada, os 2 gols que classificaram o Olímpia, como bem ressaltou o Léo, um deles de um jogador de 1,74 m que nem sequer precisou sair do chão. Então é muito erro de todo mundo, e eu assino embaixo o que disse o Breiler também. É claro que tem muito erro da diretoria, e esses talvez sejam os principais, porque a gente está falando de uma diretoria que não consegue, no fim das contas, fazer valer o poderio financeiro que tem, né, todo o dinheiro que tem à disposição, e tem porque trabalhou bem financeiramente para isso, né, isso vem da gestão Bandeira, é sempre bom lembrar, mas tem dinheiro para contratar, contrata, mas mesmo assim a gente vê muitas decepções. O Flamengo teria condições de dominar de fato o futebol sul-americano pela diferença que tem do seu elenco para os demais e não consegue. Mas não é só erro da diretoria, é óbvio que tem erro do treinador, como eu disse na transmissão, a gente conta nos dedos os jogos em que o Flamengo teve a cara que o Sampaoli deseja que o Flamengo tenha, né? O jogo contra o Grêmio é um exemplo, talvez os outros 2 jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas a gente conta nos dedos. E erro dos jogadores, acho que foi o Brenner também que ressaltou, o Felipe Luiz muito mal hoje, mas muitas falhas individuais na marcação, nas bolas aéreas, os jogadores que tinham que criar não criam, essa coisa do time não conseguir ter a intensidade que tem que ter em determinados jogos também é inexplicável. Então, claro que tem que sobrar para todo mundo, né? Tem muitos méritos do Olímpia? Tem, mas quando você tem a diferença técnica tão grande entre 2 equipes, eu acho que você vai ter que sempre olhar demais para os deméritos do time que perde. O Olímpia, há 21 dias, foi eliminado pelo São Lourenço da 2ª Divisão Paraguaia, 6º colocado da 2ª Divisão. Troca de técnico, saiu o Diego Aguirre, que lamentou pegar o Flamengo. Eu estou citando isso porque eu preciso mensurar. Eu preciso mensurar o que aconteceu. Não, porque... aí, quando acabou o sorteio, a torcida do Flamengo objetivamente falou, cara, nos demos bem no sorteio. Com razão. Sim, perfeito. Com razão. Não estou tirando a razão da torcida. Eu O acho Inter que pegou o River, Palmeiras e claro. Atlético se enfrentaram. O Fluminense pegou um Argentino Júnior mais difícil que o Porque eu Olímpia. posso até Era um ver, adversário mais eu posso achar ruim, tranquilo. Mas com razão, mais ou menos, porque o Flamengo se Não, classificou em segundo. O Não Flamengo... importa. Não, o Olímpia é mas- muito Não, fraco. é por isso mesmo. Olha os primeiros que Há ele 21 podia dias ele pegar. foi... O Olímpia tomou 3 gols do Guarani do Paraguai nesse final de semana. Mas não era classificação garantida, Mas não era... eu tô com tem que jogar. O que dá o peso, o que dá o peso da eliminação, é o que o Flamengo não faz, é a falta de qualidade do Olímpia. Esse talvez seja O time o do pior Olímpia, o time do Olímpia é fraco. Esse talvez seja o pior resultado do Flamengo na história, É fraco. com E é exceção ao jogo do preciso- Cabanhas. E é preciso entender
o tamanho do buraco que o Flamengo se meteu. O Breler é muito feliz quando ele fala da questão de diretoria, porque hoje vai ficar muito fácil bater no Sampaoli, que deixou o time, já vinha sendo o relato do Pedro Torre no início do segundo tempo, que o árbitro ali reserva já estava de olho nele, passou o recado para o árbitro de campo tirei ele do jogo com o segundo cartão amarelo. Hoje vai ficar muito fácil colar o rosto do Sampaoli nesse fracasso. Só que é um Flamengo que ano após ano ele desmancha o seu planejamento em abril, maio, junho, quer recomeçar e quer que dê certo a toca de caixa. Uma hora não vai acontecer porque o Jean ressalta muito bem, porque alguém não está trabalhando bem. Alguém não está vendo que o Olímpia de 5 gols no fim de semana fez 4 pelo alto. E você hoje é eliminado pelo alto. Como você está encarando essa partida? Você está mirando tanto em Copa do Brasil, você está mirando tanto em Fluminense, aí já quer se projetar. Você precisa mirar no Olímpia. E eu acho que a gente vai mensurar o tamanho do problema do Flamengo ao entender a ausência de qualidade do Olímpia. Eu tô com o Vitor. Olha, a gente precisa assim, contextualizar. Não fala assim, eu tô olhando esse jogo com uma situação muito específica. Tá incrédulo, né, Belo? Porque de maneira, eu achava que o Flamengo ia ganhar os 2 jogos com muita facilidade. Eu também. Ainda mais depois, assim, pensa, desculpa te interromper. Claro, Léo. Você faz 1-0, praticamente na sua primeira chance, entendeu? Exatamente. Cara, assim, na boa, o time adversário vai se desesperar, vai dar espaço. Você cala o estádio e tudo isso aconteceu. E o Jean descreveu, o torcedor sentiu um pouco na hora. Se você tem um cenário ali que você consegue levar mais 20 minutos, meia hora, 1-0, o adversário vai desmanchando. Só para deixar muito claro, o Olímpia é um gigante do continente. Sim. O Peñarol também é e perdeu todos os jogos na Copa Sul-Americana. O Nacional do Uruguai também é e não consegue avançar muito tempo. De camisa. O Olímpia é decano, rei de Copas, tricampeão da Libertadores. Eu fui ver o São Caetano e Olímpia, a decisão no Pacaembu, com o Orteman comandando a virada da equipe paraguaia. Eu vi uma torcida fantástica. O Olímpia tem muita grandeza, mas a Libertadores e o futebol, ambos mudaram. Hoje o futebol é, acima de tudo, dinheiro. Gostem ou não, o futebol é só ver a campanha dinheiro. dos brasileiros e argentinos. Exatamente brasileiros, isso. Né? E ninguém tem mais dinheiro que o Flamengo. Ninguém consegue contratar melhor do que o Flamengo. Ninguém consegue pagar os salários que o Flamengo paga. Ninguém consegue arrecadar o quanto o Flamengo arrecada, porque o Flamengo tem uma nação, 40 milhões de torcedores, e o potencial dessa parte econômica foi mais bem desenvolvido desde a gestão Bandeira de Melo. Porém, além do problema do projeto esportivo, eu preciso olhar, como disse o Breler, para a diretoria, e eu concordo muito com o que você falou, Breler. Ela fica gastando muitas vezes mais do que precisaria para corrigir erros. Para contenção de danos. Para contenção de danos. Porém, eu tenho que olhar muito também hoje para o técnico e principalmente para os jogadores. Eu acho que é muito para os jogadores. Porque esses caras estão juntos há muito tempo. A não ser que eles estejam vendo que as coisas estão dando erradas em campo, que as coisas não estão funcionando. E eles decidam seguir alguma coisa que o técnico mandou de maneira equivocada. Como se esses jogadores, e aí eu estou falando de jogadores históricos, Gabigol, o segundo maior jogador da história do clube para mim, porque eu pego o primeiro, o Zico, da principal geração, e o maior jogador dessa geração, não o melhor. Arrascaeta, um jogador que tecnicamente todos os times do continente gostariam de ter. E boa parte das equipes europeias também, obviamente nós de ponta, mas equipes, por exemplo, de segundo escalão, terceiro escalão, de repente futebol espanhol, futebol português jogaria com facilidade, não vou nem falar de Grécia, Turquia, que aí ia voar. Gostaria de ter. Everton Ribeiro, jogador histórico. Mal demais. Bruno Henrique. Mas se salvou. O único que se salvou pra mim. Pelo menos por atitude, por tentar. O único. Bruno Henrique, um jogador gigante. Gerson, contratado a peso de ouro. Thiago Maia. Davi Luiz. Felipe Luiz, que obviamente tem uma história muito rica. Eu não acho que o episódio de hoje destrói a história. Eu acho que o tempo as coisas se apagam. Mas o Flamengo não podia perder para esse Olímpia. Uma coisa é o Flamengo ser a zebra e perder para uma equipe mais competitiva, melhor. Ainda depois, como disse o Léo, faz 1-0, 2-0 no agregado. O que o Olímpia vai fazer? Vai se desesperar. Se desesperou. Vai pra cima. Foi pra cima. Vai dar espaço. E aí sabe o que o jogo virou? Uma pelada. Sabe por que virou uma pelada? Porque o Olímpia não é um time bem treinado ainda, porque nem o Arce conseguiu implementar suas ideias ainda. Cara, é o quinto jogo do Arce, sexto jogo do Arce. Se você pega os 10 primeiros minutos, você pega os 10 primeiros minutos, até pra corroborar o que o Vitor tá falando, os 10 primeiros minutos ficou aquela dúvida. O Olímpia vai se fechar, vai negociar, especular até os 20, 30 do segundo tempo, ele vai sair para o jogo. E o defensor deu tchau, manda ele para o jogo. E ele é tão descoordenado ao sair para o jogo que antes do gol do Bruno, o Flamengo já tinha chegado 2 vezes. Se não me engano, a chegada do gol do Bruno, que ele sofre a falta, o Arrascaeta cobra a falta e tem o biquinho dele, muito inteligente por sinal, já é a terceira chegada do Flamengo. O jogo se apresenta para o Flamengo de uma maneira que ele até gosta. É complicado porque você olha, hoje você não vê uma cara de Sampaoli, um time que não combate, um time que não pressiona, um time que não tem a bola.
se eu não me engano, até os 22, 25 minutos do primeiro tempo, o Olímpia estava disputando de igual para igual, às vezes tinha mais bola que o Flamengo. Então, assim, o jogo se apresenta de uma maneira que todo mundo olha e fala, opa, 2-0 no agregado, o Olímpia saindo para o jogo, não tem uma boa recomposição, o Flamengo vai esticar com o Bruno. E o Flamengo nem isso consegue fazer. Então, acho que isso ajuda a dimensionar não competiu. Exatamente, como eu falei no início, não compete. Individual. Não compete, não é agressivo, não se comporta como um jogo de Libertadores. Porque eu não consigo entender. E a Libertadores, ela tem sim, ela tem essa mística, ela tem esse encanto, ela tem esse ambiente. O defensor Del Chaco, o relato do Jean que está lá na cabine, o relato do Pedro Torre que estava no campo, era de um ambiente muito hostil. E o Flamengo consegue, aos 8 minutos, tirar todo mundo para nada e ficar calado. Ou seja, se apresenta como o grande time do continente e gosta do cenário. Ele não aproveita. O Jean chamou. Fala, Jean. Não, acho até que sobre esse começo do jogo, eu acho que, tudo bem, a gente sabe que técnicos de futebol têm as suas ideias, as maneiras como preferem jogar, mas eu acho que nenhum técnico pode ser dogmático a ponto de dizer, não, eu só vou jogar assim, eu só quero jogar assim. Se você, de repente, vê um contexto positivo para ganhar o jogo de uma outra maneira, você tem que explorar essa outra maneira. E acho que as cartas, elas estavam dadas ali, e o caminho estava muito bem apontado no começo do jogo, com a maneira como o Olímpia subiu, né? Eu até, assim, eu sou menos crítico ao time do Olímpia, a maneira como a equipe jogou, do que vocês. Porque eu acho que dentro do que o Arce podia fazer, ele executou um plano muito bom. Ele executou um plano bom no Rio de Janeiro, se fechando do jeito que se fechou. Ele tentou fazer valer a pressão aqui que tinha da torcida, o ambiente, o clima, que era realmente um negócio impressionante no começo do jogo. Depois, o Flamengo acho que até conseguiu, e eu falei isso no começo do segundo tempo, mudou a sua postura e passou a fazer aquele jogo, vamos dizer, mais próximo do jogo do São Paulo, que é subir a marcação, tirar aquela facilidade do adversário para ter a bola que o Olímpia teve durante quase que todo o primeiro tempo. Então, eu até acho que houve uma pequena melhora, mas você tem que saber aproveitar os momentos e aquilo que o campo te indica. E o campo indicava para o Flamengo uma possibilidade de ser letal e talvez matar o confronto ainda no primeiro tempo, né? O gol sai, como o Pedro chamou a atenção, sai nascido de um contra-ataque que gera a falta em cima do Bruno Henrique, mas antes daquele contra-ataque você já tinha tido um. Depois, durante o primeiro tempo, você teve mais 2, 3 oportunidades mais ou menos na mesma linha e o Flamengo não aproveita. E aí eu acho que tem muito a ver realmente com os jogadores, não sei se com concentração, com algo que tem faltado para o Flamengo também, que é uma capacidade de decidir jogos. E é uma loucura que falte ao Flamengo, com essa qualidade técnica, capacidade de decidir jogos. Então, eu acho que tudo bem o Flamengo não ser aquele Flamengo da posse de bola, da intensidade lá em cima para roubar a bola no primeiro tempo, porque se sabia que o Olímpia faria o que fez nos minutos iniciais da partida. Mas aí faltou a qualidade, faltou que os jogadores cumprissem ali com a sua parte. No primeiro jogo faltou muito do Sampaoli para mim, tentar antes daquilo tudo desfazer o plano do Olímpia. E eu acho assim, o que é absolutamente inaceitável, a gente chamava atenção, inclusive na transmissão, na hora que as mudanças são feitas para a qualidade dos caras que estavam entrando na bola parada, para o fato de que a partir dali o Olímpia só jogaria a bola na área pelo alto. Isso. Porque não estava conseguindo criar nada o Olímpia naquele momento. Era um momento até confortável para o Flamengo no jogo e o Olímpia estava na cara que não estava conseguindo criar. O que o Arce disse? Bom, beleza, eu vou colocar o Montenegro, eu vou colocar o Brueiro e vou começar a levantar um monte de bola na área. Foi o que fez o Olímpia. E foi assim que o Olímpia chegou à sua classificação. Então, houve, de fato, muita incompetência e falta de leitura, seja dos jogadores e seja do treinador, na partida de hoje. Mas é claro que o problema não é só esse. O problema, como disse o Breiler, também atinge bastante a diretoria, que não consegue fazer valer o poderio financeiro que tem. A derrota é tão... Fala, Léo, desculpa. Não, sabe o que me deixou muito claro que o Flamengo estava completamente perdido? A reação do Olímpia após o segundo gol. Que pensa o seguinte, você não é favorito no confronto, tá? Você faz o mais difícil, que é criar a situação de ir para os pênaltis. Que já era uma situação que você não imaginava estar. O ideal seria, cara, respira,
Não, o Olímpia sentiu, cara, vai sair o terceiro. Ele sentiu a fragilidade do outro lado A gente também. tava até na maquiagem ali, né, Bini, no Breiler, e tá falando, cara, o jogo tá pro terceiro gol do Olímpia. Então, assim, como é que o próprio Flamengo não deu um jeito de respirar ali, de ser o time mais malicioso nessa hora também? É um time experiente, cascudo. É um time experiente, Nossa, capaz de administrar, né? O Jean cita muito bem o início do segundo tempo, e ele já falava na transmissão, tem um problema com o Gerson ali não ajudando o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem uma atuação muito ruim, mas está muito desprotegido no primeiro tempo. Ele inverte. O Maia começa a cair um pouco mais para a esquerda, o Gerson vai um pouco mais para a direita, depois ele se movimentou bastante. Corrige minimamente isso no início do segundo tempo e avança um pouco o bloco de marcação. O que você pensa agora o Flamengo vai minimamente... O Flamengo não conseguia, nem com ajuste ali, que tem uma mínima melhora de segundo tempo, o Flamengo não consegue apresentar nada. E parece que a todo momento você fica achando que tem algo estranho no ar, porque o Flamengo não pressiona, o Flamengo não joga com bola, o Flamengo não evolui tanto quando tem um mínimo acerto ali de posição na volta do intervalo. E aí eu tô com o Léo. O Flamengo sente muito o gol. E o Flamengo sente o gol porque parece que é um pacote. O jogador sabe quando a coisa não está andando dentro de campo. Ele sabe quando não está funcionando. O Bruno, eu acho que a gente pode tentar falar que ele é o que se salva ali na atuação, mas eu acho que também Thiago Maia com boa vontade. Tinha campo para o Bruno. E quando o adversário dá campo para o Bruno, a gente sabe o que acontece. E nem isso estava bastante, porque a engrenagem toda muito comprometida. Agora, a única coisa que eu não acho é histórico. Eu acho que o tom tem que ser um pouco acima da cobrança interna do Flamengo. Agora, o Flamengo veio semeando isso aí. Né? O Flamengo, quando a gente para aqui e fala a defesa não é confiável ainda, tentou arrumar o time de trás, de frente para trás, se questiona. Tem um problema, sim, de gestão de departamento de futebol, porque não dá para aceitar coisas do futebol. Não dá para aceitar quando o atacante quase sai na mão com o vice de futebol numa semana. Na semana seguinte, o preparador físico dá um soco na cara do centroavante. E essas coisas vão se acumulando. E, assim, isso acontece uma coisa... A diretoria não é culpada pelo soco que o preparador físico dá no rosto do Pedro. Agora, essa falta de comando, esse ambiente permissivo, que você chega nesse limite, alguém não está olhando. E aí você olha para a estrutura de comando do futebol do Flamengo, é uma estrutura que aparece pouco para falar o que tem que ser falado, aparece muito para apresentar jogador, aparece muito para fazer post em rede social, dizendo teve poucos fogos, ou para tirar foto. Então, assim, falta esse comando de futebol do Flamengo. Em 2022, o Arrascaeta vai te salvar, o Everton vai achar uma bola pela direita quando você está jogando pior e o Gabigol vai chegar finalizando. Em algum momento, o Dorival vai fazer 2 meses de trabalho para salvar um planejamento. Só que isso não vai acontecer todo ano. Em algum momento, a sua concentração vai estar um pouco mais baixa, porque ela já vinha se apresentando mais baixa em muitos momentos da temporada. Só para te passar, o Flamengo passou a ser um time onde os bons jogos são exceção. Então, são exceções. O jogo contra o Grêmio é uma exceção. O time de Copa. Mas... E hoje é desafiado uma máxima. O Flamengo já tem uma campanha ruim na fase de grupos. O Flamengo já não tem uma atuação tão boa no jogo de ida. Perde pro Alcas. Vai, Vitor. Por conhecer esses jogadores e por entender a capacidade deles, eu nunca duvido desses caras, jogadores do Flamengo. Da capacidade deles de ganharem jogos, obviamente, dentro do nosso cenário sul-americano. Mas eu acho que esse jogo... ele, para mim, tem que ser enxergado de uma maneira muito maior do que simplesmente você achar agora o time pode se recuperar. Não dá tempo. A não ser que esse time comece a jogar muito agora, que não vai ser nada mais do que uma meia-culpa. Porque você, claro, a Libertadores hoje ela é mais fácil que o Campeonato Brasileiro. A Libertadores hoje não é um campeonato tão difícil assim de ser vencido pelas equipes mais fortes. Né? Obviamente, pelas equipes mais fracas, ele nunca foi tão difícil, porque hoje em dia não tem mais jogaço de vestiário, não tem mais o policial... protegendo quem vai cobrar escanteio com o escudo, não tem mais a violência, a manipulação de resultado é muito mais difícil, não tem. Não é que nem era nos anos 80, 90, não é 70, não é. É outro campeonato, hoje em dia os gramados, por mais que não sejam ótimos, são melhores do que eram naquela época. Então, essas coisas que podiam diminuir forças no futebol ainda com passe, onde o dinheiro pesava menos, onde havia mais amor à camisa do que há hoje. Essas coisas que eu citei todas, ruins, elas diminuíam a distância entre as equipes. Hoje as distâncias aumentaram muito e a Libertadores ficou mais fácil para quem tem grandes equipes e é a hora dessas equipes empilharem títulos. Mas você tocou num ponto aí, Birner. Porque a Libertadores continua sendo o maior campeonato de todos. Tudo bem, mas assim, a Libertadores, ela é como qualquer competição de mata-mata, você pode ter uma noite ruim, como teve a de hoje, e ser eliminado. Agora, ok, o Flamengo vai voltar agora... Teve noite ruim contra o Alcas. Sim. O Flamengo vai voltar para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que remar no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo disparou. São 13 pontos, tá? Se o Flamengo não conseguir disputar o título brasileiro,
vai ser o 3º ano seguido sem disputar o título brasileiro. Em que lugar do mundo o time mais rico do país fica 3 anos seguidos sem brigar pelo campeonato nacional? É aí que eu quero chegar, Léo. Eu acho que E a gente debatia isso aqui em uma coisa de 2 semanas, um dia de segunda-feira. Sim. Que o ponto que precisa ser observado é exatamente esse, Birma. Fala. Eu acho que, depois disso tudo, e pontos corridos, a forma como o Flamengo foi campeão ano passado, não fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. O Dorival precisou fazer um monte de ajustes ali para o time chegar do melhor jeito possível, agradando os seus atletas. A forma como ganhou a Copa do Brasil, quando taticamente foi pior que o Corinthians, tendo um time muito melhor, com a capacidade de posição do que tem o Corinthians. Eu acho que chegou na hora dessa diretoria olhar e falar assim, olha, eu preciso mexer nesse elenco muito mais. Mas quando que essa diretoria fez isso? Ou esses caras pegam e reagem e falam assim, olha, não. Nós fechamos, vamos fazer a maior quantidade de pontos possível no Campeonato Brasileiro. Isso foi um lapso, a postura vai mudar, não tem mais jogo sem competitividade, vamos nos unir, vamos falar com o treinador vai nos ajudar, etc. Mas chega numa hora, um clube que tem tanto dinheiro, tanta capacidade de investimento, largar a sua história vencedora, alguns jogadores, hora deles saírem e reconstruir uma equipe. Porque eu vou ser mais uma vez enfático. De todas as possibilidades que o Flamengo teve em torneios grandes e do tamanho de suas derrotas, essa para mim, respeitando o gigantismo do Olímpia no continente, mas pesando as situações atuais, ela só não é maior, essa derrota, do que a virada do Cabanhas. Essa talvez seja a segunda derrota mais improvável em mata-mata da história do Flamengo e Libertadores. Com um time muito forte, com um time que você olha para o banco, a gente cansa de falar aqui, olha, saíram tal. E aí eu pego o jogo do Cuiabá, do final de semana, não competiu. Aí eu pego o São Paulo dizendo, esse time se mobiliza no mata-mata. Porque é só comprar um discurso muito conveniente que vem de fora, né? Chega. Mas o Brenner é muito feliz quando ele fala logo no início que o Flamengo hoje, e é o pavor, é o que o torcedor não quer. O Flamengo hoje ele flerta com aquele Flamengo que em algum momento foi piada em Libertadores, que era jogo no celular para acompanhar, e fracassava, e derrapava, e ficava aquela provocação. O Flamengo não era acostumado. Menos pelo roteiro e mais pela prática. Acostumado com aquilo. Eu estava fazendo um levantamento aqui para tentar, tive até a ajuda do nosso Caio Sap, da TSPN, porque eu falei, Caio, eu não lembro, se você puder me ajudar até para a gente trazer aqui no programa, a última vez que o Flamengo tomou 3 gols no mata-mata de Libertadores, é justamente nessa época, a gente está falando de maio de 2010. 3-2 para a Universidade de Chile, no Maracanã, no jogo, nas quartas de final. Depois que eliminou o Corinthians, não foi? Só que o que acontece a gente está falando de 2010. O Flamengo começa uma reconstrução financeira em 2013. E não basta você ter dinheiro. Não basta você ter dinheiro. Você precisa saber brincar. Você precisa entender o brinquedo para você poder brincar com esse brinquedo, caro que você tem. 2022, o Flamengo não perde nenhum jogo de mata-mata. Ele ganha os 2 do Tolima, ele ganha os 2 do Corinthians, ganha os 2 do Vélez. Para de passagem, 2021, ele ganha os 2 do Defensa e Justiça, ele ganha os 2 do Olímpia, ele ganha os 2 do Barcelona de Guayaquil. Então, o Flamengo passou a viver uma realidade no cenário sul-americano que torna a situação de hoje ainda mais... Você acha que os jogadores do Olímpia acreditavam que iam ganhar o jogo? Então, nação, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Flamengo nos próximos dias, né? Vamos ver o que a diretoria vai fazer, porque do jeito que tá, não vai ganhar nada. Espero que ganhe, mas desse jeito, para ganhar tem que mudar muita coisa. Valeu, nação, até a próxima.